De graça a todos! Eu sou seu amigo C.S. Lima do canal Brasil Preterista, trazendo hoje uma meditação sobre uma porção das Escrituras Sagradas em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Hoje, nos púlpitos das igrejas, é comum ver as pessoas utilizar esse texto e dizer: tomem cuidado com o diabo, ele está ao seu derredor, tentando tragar, vigiando a sua vida, olhando qualquer brecha que você der para lhe pegar. Bem, vamos ver se o contexto histórico, se o contexto imediato, se o texto de fato diz isso. Vamos ver se dentro de uma exegese no grego a gente consegue ter essa concepção que um ser espiritual está toda hora nos espreitando, ou será que essa passagem é um relato histórico de um fenômeno que aconteceu lá no primeiro século? Pois bem, é sobre isso que iremos falar agora. Então, na minha página CS Lima 1980 no Facebook, minha fanpage, eu disponho de um texto sobre esse assunto. Então vamos ler na íntegra aqui. Bem, com auxílio de duas ferramentas chamadas Bíblia Interlinear e Lexo do Grego Bíblico, vamos analisar o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O texto interlinear trata-se de uma tradução ao pé da letra, ou seja, antes de qualquer paráfrase, veremos quais sentidos podem ser aplicados a essas palavras no léxico então. Fica bem claro que no texto o vocábulo grego antidokos é um vocábulo que está lá nesse texto de 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Ele traz essa palavra antídoco. Antídoco, no seu significado semântico, quer dizer é relativo a alguém que sempre de forma ativa se mostra hostil em relação a alguém, ou alguém que faz uma acusação contra a pessoa, um acusador, um denunciante. Enquanto ao vocábulo diabolos, que aparece o diabo aí tanto falado, tanto pregado nas igrejas, é literalmente caluniador. O mesmo termo aparece em Apocalipse capítulo 20 e versos 2. O termo perimpentai significa ronda, é outra palavra no grego que está no texto, e quando fala que está ao derredor, circulando, na verdade ali está a gente está fazendo uma ronda. Significa o que então? Somando toda essa simbologia que traz o leão à espreita, está ao derredor, e a questão da acusação, da calúnia que os cristãos sofreram no primeiro século por Nero. A ideia de ronda traz uma ideia militar. Então havia um grupo que estava à espreita, que estava fazendo uma ronda buscando a quem pudesse tragar no meio dos cristãos. Por quê? Porque Nero perseguia os cristãos de forma ferrenha no primeiro século. E essa perseguição vai resultar inclusive na morte do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. A gente sabe ao longo da história que isso ocorreu. Agora vejamos o contexto então histórico para ver se isso bate, certo? A perseguição aos cristãos promovida por Nero em Roma é descrita em Anais, uma obra de Tácito. Estabeleceu um precedente para que oficiais romanos de todas as províncias considerassem criminosos todos os cristãos. A sorte dos cristãos, o massacre não foi mais terrível por conta da Pax Romana. Não era pelo simples fato de você ser cristão que você seria executado, não. Nós já temos aí os casos como de Pilatos, quando foi julgar Jesus. Ele não quis de forma alguma condenar Jesus à morte, né? Não, o fato de você cometer um crime, vamos dizer assim, religioso, não era o fato de você ser levado à morte, certo? Paulo também foi várias vezes preso e solto. Porém, por isso a importância da carta de Pedro em exortar os cristãos do primeiro século,
para que tivesse uma vida irrepreensível, não roubando, não furtando, não caluniando, não acusando, não se metendo em questões que não deveriam, ou seja, deveriam ser santos e irrepreensíveis, para que, somado ao fato de ser cristão, não viesse uma acusação para assim os levarem à morte. Isso foi o que aconteceu com vários cristãos que foram caluniados, acusados de crimes que não cometeram e acabaram indo para as arenas, sendo queimados como tochas vivas para iluminar as cidades à noite. Então, nesse contexto da perseguição que é dita lá em 1 Pedro, a gente pode entender que esses cristãos da Ásia Menor muito provavelmente são aqueles cristãos que ouviram Pedro no dia de Pentecostes. Se você ler os capítulos 2, 3, 4, 5 de Atos, você vai ver Pedro pregando o evangelho com ousadia e intrepidez do Espírito, e almas se converteram a Jesus na pregação de Pedro, na pregação dos apóstolos. Então são essas pessoas, que são os judeus da diáspora, que vinham a Jerusalém, ouviram a palavra, creram e acabaram se espalhando pela Ásia Menor, pelo Império Romano. E aí Nero teve os cristãos como inimigo e perseguiu-os, até levantando calúnias para levar à morte. Portanto, esse diabo certamente é a guarda imperial, pois desde sempre o Império Romano é a base do direito ocidental até hoje. Eles viviam em um estado democrático de direito, ninguém podia sair matando. Tanto é que Paulo, como eu disse, muitas vezes foi liberado. Pilatos não condenou Jesus à morte, mas foi obrigado, Foi obrigado pelos judeus. Portanto, literalmente por isso Pedro diz: não queiram virar comida de leão, vigiem, sejam sóbrios, nem encham a cara, não briguem, não roubem. Olha só, tinha que andar na linha, com justiça, para não ficar fora da lei. Lembrando que Nero fez contra os cristãos foi uma difamação, uma calúnia, uma acusação. Lembra as primeiras palavras que a gente leu no início do estudo? Antidocos, que é alguém que acusa, que se mostra hostil em relação a alguém, ou no caso aqui, a um povo. O diabolos, caluniador. E perimptai a ronda que Nero dispunha para perseguir os cristãos e levá-los à morte. Portanto, as pessoas de hoje acham, ou melhor dizem, que esse tal diabo que Pedro fala é um ser espiritual. É uma pena que a maioria das pessoas não dedique mais tempo das suas vidas ao estudo sincero das Escrituras, certo? Isso talvez se deva porque a maioria das pessoas, elas praticam o que há de mais desprezível nessa terra e tentam se eximir de culpa, atribuindo a um ser espiritual que eles chamam de Satanás, quando o verdadeiro Satanás são suas obras e inclinações de seus corações. O que eu acho de errado não é culpa, o que eu faço de errado não é culpa de ninguém mais e ninguém menos do que eu mesmo. Sendo assim, então, o que nos resta é arcar com as consequências de meus atos. Então, não existe isso de querer eximir-se de culpa. Devemos seguir o exemplo que Pedro diz: não beber, não caluniar, e quem beber, que não se embriague, certo? Portanto, o que a gente vê aqui dentro do contexto histórico é uma coisa bem diferente do que os pregadores trazem nos púlpitos.